Mais um episódio da Trato Cast. Eu espero que vocês estejam curtindo muito. E hoje eu trago uma convidada muito especial. Eu venho hoje com a doutora Luísa Vilardi, da Reabilita Pet. Obrigada, Luísa. Obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada por ter aceitado esse convite. Imagina, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz. Eu vou apresentar a doutora Luísa, vou falar um pouquinho sobre a formação dela. E vocês vão ver que os nossos convidados estão sendo realmente escolhidos a dedo, porque o currículo dela é maravilhoso. A doutora Luísa Vilardi, ela é sócia do Reabilita Vet, ela é médica veterinária graduada pela Faculdade Anhembi Morumbi de São Paulo, ela foi a primeira residente em reabilitação veterinária do Brasil pelo Hospital UAM de São Paulo, é acupunturista veterinária especializada pela Ibravet, especializada em ozonioterapia, cromoterapia, terapia floral e reiki, especialização em medicina canabinoide pelo Bioéticos de Botucatu e coproprietária e fundadora da clínica de reabilitação veterinária Reabilita Pet. Uau! E hoje a gente vai falar sobre atividade física e reabilitação para cães e gatos. Estar em movimento é preciso. Luísa, que currículo, hein? É, muita coisinha nesse tempo, desde formada. Muito legal. Para começar, vamos começar assim do básico, né? Quais são as principais indicações de fisioterapia para cães e gatos? As principais indicações, normalmente as pessoas tendem a pensar que a reabilitação é só depois de um pós-cirúrgico ortopédico, né? E na verdade não é isso. É muito bom a gente conversar sobre isso para entender realmente como é o mundo da reabilitação e fisioterapia animal, né? Um animal idoso, normalmente, que tem algumas deficiências já ortopédicas, neurológicas, ou a perda muscular, né, principalmente, um animal idoso tem, é muito válido fazer uma reabilitação, uma fisioterapia para qualidade de vida. Um animal obeso é muito válido para a gente emagrecer de uma forma saudável, né, sempre usando de outras especialidades em conjunto, né? Mas a fisioterapia é de muito bom grado para ele. Propriamente dito, né? As cirurgias ortopédicas, a reabilitação, animais com problemas neurológicos, a gente consegue também reabilitar, né? Fazer uma coordenação melhor dos movimentos dele com a fisioterapia. Existe um leque muito grande de animais que possam utilizar, mas essas daí são as que a gente mais fala, né? São as principais. E hoje em dia tá tendo uma aderência muito legal, né? Sim, com certeza. É muito, muito legal, né? As pessoas estão conseguindo ter mais contato com isso. Então, cada dia mais você vê procurando para coisas que antigamente não se ouvia tanto, né? Antes só era o pós-cirúrgico. Então, hoje eu estou muito feliz que as pessoas estão tendo mais conhecimento e também como os animais estão vivendo por mais tempo, né? Os nossos pets estão cada vez mais ficando conosco por mais tempo. Isso, junto com ele, vem alguns problemas, né? Da salinidade, que a fisioterapia começa a ser de muito bom tom nesse momento, né? Sim, e aí a medicina veterinária, a gente pode falar junto, né, da medicina humana, né? Porque é igual, né? Se a gente for comparar, né? Então, o animalzinho, ele tá vivendo mais, né? Então, ele tá ficando idoso, ele tá tendo problemas relacionados à velhice. E a gente tem que dar suporte como na medicina humana fornece para os nossos velhinhos, para os nossos idosos, né? Então, que bom que hoje em dia os tutores, eles estão ficando mais conscientes, né? Sim. Em relação a isso, para poder dar essa qualidade de vida para os pets idosos. E a gente vê que é uma modalidade muito nova, né? Uma especialização muito nova, né? Que você foi a primeira residente. Isso, assim, quando eu entrei na residência, ainda em São Paulo, né? Onde eu me formei, já tinha um pouco mais de fisioterapia em si, mas ainda estava no início. E hoje eu vejo de uns 2 anos para cá o quanto cresceu. E é lindo ver, né? Eu vejo os tutores vindo até mim, principalmente dos animais idosos,
fala: nossa, doutora, eu nunca mais vou te largar. Eu vou ficar com você. Não importa, a senhora pode me dar alta, me dar alta não, né? Alta do paciente. Pode dar alta pro meu animal, mas eu vou querer continuar com ele aqui, porque eu vejo o quão ele respondeu bem para a qualidade de vida, né? Ele fica mais ativo, fica mais feliz em casa, muitas vezes o sono melhora, né? Os tutores começam a conseguir dormir melhor, ainda mais aqueles animais idosos que começam a apresentar alguns problemas para dormir, né? Então, você vai vendo que a qualidade de vida em geral dele melhora, não somente a musculatura que eu fortaleço, né? Isso vai além, é muito legal. A mudança, ela é muito palpável, né? Ela é muito visível e isso dá uma esperança, né, assim, para os tutores, né, muito grande, né? Sim, com certeza. Como nós estamos cada vez mais lidando com filhos, né? Não é mais só um pet. Os tutores, eles são muito gratos a isso, né? Porque antigamente o cachorro ficava no quintal, agora é um filho. Então, ver que a resposta dele, ver o quanto ele está melhorando, interagindo, né? De uma forma que ele tenha uma qualidade de vida, isso é muito importante. Sim. Eu fui pesquisar sobre, né? Porque não é minha área, então eu tive que pesquisar um pouco pra gente poder ter uma conversa mais fluida. Sim. E eu fiquei com muitas dúvidas, né? Porque são muitas modalidades da fisioterapia. Me conta um pouquinho sobre essas modalidades, me explica um pouquinho sobre elas. Eu acredito que os nossos ouvintes também, né, vão ter algumas dúvidas, vão ter curiosidades sobre cinesioterapia, hidroterapia, eletroterapia, crioterapia. Nossa, são muitas coisas. E para que elas são mais direcionadas? Você poderia explanar um pouquinho pra gente? A fisioterapia em si, ela é dividida em diversas modalidades. Fora a fisioterapia, a gente tem a reabilitação veterinária, que é mais modalidades ainda. Mas a fisioterapia em si, você vai ter a parte de equipamentos, né, de laser, magneto, ultrassom. E esses equipamentos, em geral, eles ajudam na nossa analgesia de um animal que tem alguma dor ortopédica ou neurológica por conta de coluna. A gente consegue gerar uma analgesia, um anti-inflamatório e um relaxamento muscular normalmente. As modalidades em geral, ela tem essa função, mas cada uma tem a sua diferença, né? Então, eu vou conseguir fazer uma cicatrização tecidual, a outra eu vou conseguir fazer um relaxamento melhor, a outra eu vou conseguir tirar a dor dele de uma melhor forma. E aí, fora os equipamentos, a gente tem as modalidades de exercício. E aí, cada exercício, muitas vezes o doutor fala: nossa, doutora, mas esse exercício parece tão fácil, ele tá passando uns conezinhos, isso é cinesioterapia. Eu falo: olha, mas para esse problema que ele está tendo, é muito difícil. E aí eu explico: cada vez que ele passa essa patinha, ele vai estar equilibrando na outra patinha para ganhar uma massa muscular diferente para determinado músculo. Isso vai gerar um equilíbrio. Então, isso eu vou trabalhando o equilíbrio, o fortalecimento do animal. E além disso, a gente também tem a hidroesteira, né? Que é a hidroterapia, que hoje em dia está sendo muito usada, é um ponto muito legal, que além do fortalecimento, eu consigo proteger as articulações desse animal, né, de uma forma mais saudável por conta da água. Eu sempre falo para os tutores pensarem que nem uma hidroginástica. Quando as senhorinhas vão fazer uma hidroginástica, tudo não fica mais leve, elas não conseguem fazer um exercício sem sentir tanta dor. É a mesma coisa para os animais. Eu vou fortalecer eles de uma forma mais saudável e ainda vou trabalhar equilíbrio e as articulações dele. E de bônus a gente consegue um emagrecimento saudável. Sim, porque eu não vou estar sobrecarregando essas articulações. E assim eu consigo com que ele fique mais tempo fazendo um exercício sem ter tantos danos. E a hidroterapia, ela é a modalidade mais frequentemente usada? Qual que está sendo ultimamente? A modalidade mais frequentemente usada, na verdade, depende muito do paciente. É o que eu falo sempre para os tutores. Eu não tenho um protocolo. Na físio, a gente não faz um protocolo. Cada paciente, dependendo da sua patologia, a gente usa mais uma determinada modalidade ou outra.
Mas, em geral, as modalidades mais usadas é o laser, o magneto, a cinesioterapia e a hidroesteira, né? As mais usadas. Mas a gente tem um leque muito grande e isso difere de cada paciente. E pode associar uma modalidade à outra, né? Sim, normalmente numa sessão ele associa entre 4 modalidades, 3, 4 modalidades na mesma sessão. E além de suplemento e de medicação, existe mais alguma coisa que a gente possa associar à terapia, né, à fisioterapia, que não seja outra modalidade? O que vocês costumam fazer no Reabilita? Normalmente eu associo muito com a acupuntura, né? A acupuntura é uma técnica muito utilizada para controle de dor, anti-inflamatório e ajuda muito no desenvolvimento neurológico também do animal. Então, os animais que vêm principalmente com problemas em coluna, hérnia de disco, a gente usa muito. Eu gosto muito também de usar a parte mais de cromoterapia para relaxamento desse animal durante a sessão de fisioterapia. Eu vejo que é um animal muito agitado no início, ou tá com muita dor. Aí eu acalmo primeiro ele com cromoterapia, aromoterapia, para depois a gente iniciar essa sessão, né? De uma forma que seja confortável para ele, porque a fisioterapia, a reabilitação animal é algo que não vai ser uma sessão ou 2. Ele vai me ver durante um tempo. Sim. Então eu tenho que deixar aquele momento de uma forma mais agradável para ele, porque normalmente ele está associado a eu vou no veterinário, eu vou levar picada, eu não quero. Então, quando eles chegam, eu preciso desensibilizar eles, né? Para ser de uma forma mais agradável e que ele se sinta à vontade, confiante naquele momento. Tem que ter uma associação positiva muito grande, né? Com certeza. E geralmente eles gostam? Eles gostam, a maioria gosta. Tem uns que ainda apresentam um pouco de medo depois de um tempo, eles fazem uma festa, mas você vê que eles estão um pouco receosos, mas a maioria se adapta muito bem. E tem uns que querem até voltar. Eles saem da clínica e ficam puxando para voltar. Fala, não quero ir embora. Dormem fazendo acupuntura. Aí na hora do relaxamento, para alongamento, eles dormem também. Então é muito legal. E como normalmente a gente faz incentivos, né? Dependendo do que ele pode, né? Da alimentação dele, restrições, a gente sempre pede para trazer isso lá durante a sessão, eles ficam felizes, né? Porque se eu fizer isso, eu vou ganhar esse incentivo aqui. Então, acaba sendo muito confortável para eles. Ai, que legal. Então, acaba sendo um momento realmente em que eles têm esses petiscos, né? E isso que é muito positivo para eles, né? E acaba sendo um momento de diversão até, né? Com certeza. E muitos não têm interação com outros animais em casa, ou muitas vezes nem passeiam tantos, né? Então a clínica acaba sendo um momento de descontração deles. Sim. Então eles ficam muito felizes muitas vezes. Sim. E assim, você falou clínica, mas eu conheço o Reabilita Pet. Ele não tem cara de clínica. É um espaço que não tem cara de clínica. Não. É muito bonitinho, gente. É muito bonitinho o local, é muito acolhedor. E realmente é pro animal não achar que ali tem veterinário ali. Então, ele realmente não deve ter medo, né, de estar no espaço. É, exatamente. Tanto é que a gente nem usa o jaleco branco para eles não associarem. É uma área bem ampla para fazer exercício, né? A intenção foi realmente trazer esse acolhimento para eles pensarem que não é uma clínica habitual. Então, foi esse objetivo mesmo. E, Luísa, me conta uma coisa. Tem alguma contraindicação? Tudo que a gente vai fazer, né? Todas as modalidades da veterinária, né? Em si, a gente tem os seus cuidados, as suas cautelas, né? E isso não é diferente na fisioterapia veterinária. Então, cada aparelho tem as suas contraindicações, né? Então, isso é muito importante saber. E é o que eu sempre falo para as minhas estagiárias. Antes de vocês saberem todas as indicações de determinada coisa, saiba as contraindicações. Porque aí você não vai errar.
né? Então, é muito importante. Então, todos os aparelhos têm suas indicações e contraindicações, todos os exercícios têm suas indicações e contraindicações. Por isso que muitas vezes, quando o tutor me pergunta, posso fazer determinado exercício em casa? Muitas vezes eu ensino e faço ele fazer esses exercícios, e permito ele fazer, mas de uma forma correta. Então, tudo tem, se você fizer errado, não vai dar certo e pode até prejudicar. Sim. Né? Então, animais cardiopatas têm as suas contraindicações durante alguns exercícios e modalidades na fisioterapia. Então, você precisa realmente ter muita cautela com cada protocolo. Por isso que um paciente é diferente do outro. Um protocolo é diferente de um paciente, é diferente de outro. Né? Então, por isso que, normalmente, na primeira sessão, a gente inicia com uma avaliação, um exame físico específico para aquele animal. Então, você vai colocar tudo o que ele tem, tudo que você avaliou, para você determinar realmente um protocolo específico para ele, para a gente não ter nenhum outro problema durante o período de tratamento dele. E é realmente essa individualização, né, que vai fazer com que o animal ele tenha esse cuidado específico para ele, né? Cada indivíduo é único. Exatamente. Né? Luísa, nos casos de doenças ortopédicas, né, atividade física num contexto geral, né, então um passeio, uma caminhada leve, ou até mesmo alguma atividade, né, feita em casa, alguma brincadeira, pode auxiliar na evolução do tratamento? Sim, pode auxiliar. Uma atividade física feita de uma forma controlada sempre vai nos ajudar, né? Mas tem que ser de uma forma bem controlada, sempre guiada pelo o próprio veterinário, né? Então, um animal com problemas ortopédicos, ele não pode ficar parado também, né? Porque cada vez que o animal ficar parado, mais as articulações dele vão ficar enrijecidas. Então ele vai ter mais dor para se movimentar. As caminhadas são muito interessantes, mas lembrar sempre que são caminhadas, não são corridas, né? O tempo, né? O tempo é muito interessante. Então a gente vai aumentando. O animal... hoje eu vou andar 5 minutos com ele. Ele ficou bem? Amanhã eu vou dar 10, tô dando 15 minutos. Andei 15 minutos, o animal tá bem ainda? Tudo bem, voltamos para casa. A gente pode até aumentar um tempo, mas isso tem que ser muito controlado. Por isso que sempre o veterinário tem que estar observando isso, perguntando para o tutor como que estão sendo as caminhadas e lembrar que alguns exercícios nós podemos passar para os tutores, né? Então, exercícios para fortalecer por exemplo, animal que tem muita displasia coxofemoral, exercício para fortalecer o glúteo dele, é muito interessante. Então, você pode passar alguns exercícios para o tutor sem problema nenhum, mas contanto que tenha um acompanhamento, né? Então, assim, atividade ele precisa ter. Cada animal parado é animal que vai perder massa muscular e vai engordar, né? E isso vai prejudicar ainda mais essa parte ortopédica. Então, tudo tem que ser um equilíbrio, de uma forma muito consciente e muito equilibrada, certo? Essa questão do animal parado que você disse, né? É igual nós, né? Humanos, né? Então, se a gente não se movimenta, a gente vai perder massa muscular. A nossa imunidade, né? Ela está muito relacionada, né? À massa muscular magra. Então, vai ser influenciado também, né? Então, eu não sei se você faz essa correlação para explicar para os tutores. Como que você aborda isso? Eu queria saber como que é essa questão dos tutores mesmo. Alguns achismos, né, que eles têm, os principais erros, né, essas concepções erradas, né? O que você vê isso na clínica? Tem uns que não têm muita experiência com animal, às vezes é o primeiro animal, então não sabem muito bem como lidar. E outros, como não tiveram nenhum outro animal que teve algum problema ortopédico, não entende muito bem, por que eu não posso fazer com que ele suba no sofá? Mas ele subiu a vida toda no sofá e nunca teve problema, né? Então,
é muito interessante que eu realmente converso durante muito tempo com eles. Normalmente na avaliação eu comparo muito conosco, com nós humanos. Eu acho que a comparação chega mais próximo deles. É a melhor forma, né? Então eu comparo sempre que, você não tem uma avó? A sua avó não precisa fazer exercício, porque senão ela fica debilitada e cada vez mais ela cai mais vezes, ela tem dificuldade para se levantar, se ela não faz esses exercícios para fortalecimento, se ela tem perda de massa muscular, a gente não relaciona muito com a capacidade também cognitiva dela. Sim. Os animais são a mesma coisa. A única coisa é que a gente pode sentar no sofá normalmente, e os cachorros, como ele tem outra dinâmica, né? A gente tem que tomar outros cuidados. Então, subir e descer do sofá não é interessante. Correr no piso liso, aí eu sempre intensifico que eles escorregam. E mesmo que não aparenta estar escorregando, eles estão fazendo força em todas as articulações, todas as musculaturas para não escorregar. Então, o piso liso realmente é um problema muito grande. Então, é uma conversa, né? O piso liso, na verdade, é um inimigo, né? É um inimigo total, é um inimigo. Vamos falar a verdade, é um inimigo. É um inimigo. Você olha, você fala, meu Deus do céu, até para fazer, quando os cachorros vão fazer as necessidades em casa, que eu vou, às vezes eu atendi em domicílio, hoje não mais, mas eu atendi em domicílio, você ia ver o cachorro abrindo a pata toda, falou, meu Deus, essa dor nas articulações. É bem complicado, mas é uma conversa, porque muitas vezes os tutores, eles não sabem, e não é culpa deles não saberem, a gente tá aqui para falar isso, né, para eles entenderem, é uma conversa para acrescentar para a vida dos animais, dos pets deles. E dentro da sua casuística, no caso de cães, existe alguma raça que tem mais problemas, que você atende mais? Eu acho que eu até já sei qual é, mas só para tirar essa dúvida. Antigamente, era muito característico a gente entender muito o Dachshund, né? O salsichinha. Era o que eu achava mesmo. Ele era o primeiro, assim. Só que depois ultimamente veio um boom de Bulldog francês. E aí o Bulldog francês hoje é o que a gente mais atende com problemas neurológicos e ortopédicos. É muito grande a casuística. Assim, eu acho que dos meus pacientes, hoje, nesse mês, 6 são Bulldog franceses. Nossa! É muito grande. Não esperava mesmo. E tem os pugs também, né? E os pugs? Tem os pugs, mas muitas vezes é por problemas de obesidade. Eu imaginei mesmo, mas essa do Bulldog eu realmente não esperava. Os Bulldogs, eles têm malformações em coluna, né? Eles têm uma doença que chama hemivértebra, muitas vezes. E muito isso é propenso para eles gerarem hernia de disco, né? E fora isso, muitos vêm com luxação de patela, luxação do joelhinho. Então, isso também acaba somatizando todos esses problemas dele. 2 questões que me vieram agora. No caso de displasia coxofemoral, né, o animal ele tem muita dor, né? E ele tem que ir já estabilizado, né, já medicado para fazer algum tipo de exercício ali para fortalecimento, certo? Para fazer o exercício certo. Porém, é um pouco mistificado isso, né? Que fala, eu só vou levar na fisioterapia para o fortalecimento. Mas a gente, como eu tenho as outras modalidades de analgesia, anti-inflamatório, a acupuntura que eu associo, é muito de bom grado usar junto com esses anti-inflamatórios. Porque antes de eu fazer os exercícios, o animal ele vem com anti-inflamatório para mim, com analgésico para controlar a dor, né, e tirar essa inflamação, mas esse anti-inflamatório ele não pode usar para o resto da vida dele, certo? E assim, é um animal que ele vai ter um incômodo constante, mesmo sem o anti-inflamatório, porque a gente tem um probleminha articular que nós não estamos tirando, caso não tenha feito alguma cirurgia. Então, essas modalidades de analgesia anti-inflamatório, como acupuntura, laser, magneto, vão fazer com que ele tenha um conforto, tire a dor desse animal, faça a parte anti-inflamatória, e aí eu consigo tirar esse medicamento muitas vezes gradualmente
o fortalecimento. Mas no caso do momento, assim, para que ele consiga tolerar o movimento da terapia, ele já tem que ir medicado, né? Eu peço... Tem muitos, para mim, chegam sem medicação, né? E aí eu associo, né? Tá. Mas é muito importante a gente entender que essas modalidades, elas não vão tirar totalmente a necessidade dele usar um medicamento, caso ele tenha uma dor muito forte, uma inflamação muito aguda. Eu tenho que associar as coisas, né? Toda especialidade, a gente tem que lembrar que a gente não é o único, né? É interessante associar com medicamentos, com outras especialidades, com o ortopedista sempre junto, para a gente conseguir a melhora desse paciente. Então, se for necessário, se eles estiverem com uma dor relevante, assim, se eu ver que só acupuntura e anti-inflamatório e os aparelhos não vão segurar, sim, a gente entra assim com anti-inflamatório. Até mesmo para você conseguir trabalhar no animal. Para eu conseguir trabalhar, né? Sim. Eu faço, porque a gente vai fazer o exame físico, você já sente ele rígido. Então, exatamente. Pra gente chegar, pra ele tá rígido, só por eu estar palpando ele, quer dizer que ele tá com dor, muita dor. Então eu associo normalmente. Pouco tempo de anti-inflamatório, mas eu associo. Certo. E os gatos toleram bem? Toleram, gente. É uma dúvida que todo mundo tem, né? É uma dúvida que todo mundo tem, mas eu tô com 3 gatinhos agora comigo. É uma porcentagem menor, né, de felinos ainda, mas eu quero que aumente isso, porque os gatos, eles toleram e gostam depois de um tempo. Sim. Né? Não é só tolerar muitas vezes. A gente acha que os gatos, eles não são capazes de fazer uns exercícios específicos, porque imagina, meu gato vai seguir, fazer obstáculo, vai fazer prancha de equilíbrio. E quando você vai ver na prática, você vê que eles se adaptam muito bem. Logicamente, o tratamento com o felino é muito diferente, porque tem que ser num ambiente mais calmo, você tem que respeitar o tempo dele, né? Ele não vai fazer o exercício que nem o cachorro vai e volta, ele vai fazer a quantidade que ele quer, ele vai parar, você respeita ele, às vezes usa um suborninho com alguma coisa que ele gosta, e aí ele continua fazendo. Os meus pacientes felinos, eles até se adaptam à hidroesteira. A gente subestima muito os gatos, né? Subestima muito. São espécies diferentes, né? Às vezes, a gente quer que seja mini cães, né? E na verdade não são. Mas são espécies diferentes, com comportamentos diferentes, necessidades diferentes, né? Então a gente deve fazer tudo de forma respeitosa, né? Dentro do limite dele. E eles conseguem tudo. Conseguem, assim. E eu sou apaixonada por felinos. E eles amam. Eu tenho meu rolo da câmera é cheio de felinos da minha lá atendendo. Eles acabam acupuntura, eles dormem fazendo acupuntura. Eu imagino. Na magnetoterapia eles dormem. Hidroesteira, eu tenho um gatinho que eu atendo que ele fica 20 minutos fazendo esteira. Melhor que muito cachorro, né? Mas obviamente a gente tem técnicas diferentes para adaptar eles, né? Sim. Então é isso, sempre trabalhando de uma forma muito respeitosa com eles. Luiz, estamos encaminhando para o fim do nosso bate-papo, que está sendo delicioso. E para que a gente possa finalizar, para prevenir lesões de uma forma geral nas casas, o que você recomenda para os tutores? A gente falou aí do piso frio. Né? O que você tem aí de dicas para dar? Para prevenir lesões, já havia falado do piso liso, é muito importante que tenha consciência de que o animal ele não pode ficar correndo nesse piso liso. Andar já não é muito bom, correr já não é muito interessante. Subir e descer de sofá, subir e descer de escada, né? Mas o que é muito importante é você saber se o seu animal, muitas vezes alguma raça, já tem propensão a algum problema ortopédico. É muito interessante que você pesquise isso, né? Para você já ir ao veterinário, para saber da condição dele. E com isso a gente vai conseguir prevenir que talvez algum probleminha que ele possa ter evolua. Mas independente do animal ter características possíveis de ter determinada doença não,
todo cachorrinho é interessante não correr no piso liso, não subir e descer do sofá, né? E não ficar pulando, né, para pedir as coisas, brincando, não pegar aquele cabo de guerra e ficar chacoalhando a cabeça do animal, porque isso pode ajudar a ter algum problema de hérnia de disco, né? Mas eu acho que o principal é o piso liso e subir em cima de sofá e escadas em casa. Certo. Muito obrigada pela sua participação, pela nossa conversa, pelos ensinamentos. Eu tenho um mimo pra te dar trato. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Imagina. Muito feliz. Obrigada por me receber, gente. Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando dos nossos episódios. A gente encerra por hoje e já tem mais episódios por aí.